Olá, meus irmãos, graça e paz. Aceite a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador. Quem vos cumprimenta é o pastor Manuel R. Santos e hoje nós vamos meditar na palavra do dia. Deus abençoe a todos vocês por estar comigo no tema da palavra do dia, onde todos os dias nós colocamos uma mensagem para abençoar as vossas vidas. Compartilhe com mais um, dois ou três, ou quantos você sentir no coração. Eu tenho certeza que Deus irá te abençoar no nome de Jesus. E a palavra do dia hoje se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 15, que diz assim: a parábola da ovelha perdida. Todos já conhecem esta palavra, mas eu queria ler, e se preciso, até o versículo de número 7, para que tenhamos um entendimento melhor. Diz assim a palavra de Deus: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E lhes propôs uma parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E chamando-a, a põe sobre os seus ombros. Então, chegando em casa, convoca amigos, vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Você acompanhou a leitura do texto comigo e você viu que a palavra do Senhor, ela nos fala a respeito da ovelha que se perdeu do seu rebanho. E o proprietário ou o camponês ou o pastor que seria responsável por aquele rebanho, ele deixou 99 no campo e foi atrás daquela que estava perdida. E ao encontrá-la, colocou-a sobre os seus ombros e voltou, e convidando amigos, fizeram uma festa. Jesus disse que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Os céus se alegram. Essa parábola que é muito citada, esta parábola que desde a nossa juventude, que assim que ingressamos na igreja, ou que aceitamos a Jesus, a escutamos por diversos pregadores falando da ovelha que havia se perdido. Jesus, ele era um homem que andava rodeado de pessoas que estavam necessitadas de milagres, que andavam necessitadas da justiça de Deus, que andavam a precisão dos milagres do Senhor, do socorro do Senhor. E essas pessoas, quando Jesus passava, sabia que Jesus era cheio de misericórdia, que ele estava disposto, ele estava pronto a perdoar a todo tempo e a todo momento. Até porque o principal objetivo de Jesus era salvar aquilo que se estava perdido. Uma certa feita, Jesus disse que os médicos não vinham para quem já estavam curados, mas os médicos atendiam aqueles que estavam doentes. Isso é fato, meu irmão. Olha só. Por Jesus ser uma pessoa comunicativa e as pessoas querer saber mais do reino de Deus através da pessoa de Cristo, era notório que quando ele abria a boca para falar do reino e da grandeza de Deus, pessoas se achegassem e se aproximassem dele para ouvir a palavra do Altíssimo e Salvador Jesus. Da mesma forma que os escribas e fariseus e os sacerdotes da época sentiam inveja porque Jesus atraía multidões, coisa que eles ficavam presos a um ciclo religioso, um ciclo que só ficavam entre si mesmo, e os demais que precisavam realmente ouvir a verdadeira palavra não ouviam, porque eles ficavam presos dentro de uma religião. Meu irmão, minha irmã, a palavra do Senhor vai nos dizer que quando a multidão se aproximou para ouvir a palavra que saía da boca de Jesus, os escribas e os fariseus, e eles diziam: que homem é esse que se assenta com pecadores, que se assenta com doentes? E Jesus, sabendo ali dos seus pensamentos, Jesus ouvindo também as suas vozes, ele dizia: qual dentre vós que tendo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixará as 99 no campo e irá ao encontro daquela que se encontra perdida? E achando ela, você coloca com todo gosto nos seus ombros, traz para sua casa, convida todos os seus amigos, porque aquela ovelha que estava perdida foi encontrada. Assim
também é o reino de Deus, pois o Senhor se alegra quando um pecador se arrepende mais do que os 99 justos. Meu irmão, a parábola das 100 ovelhas, a história vai nos dizer o seguinte, que era questão de honra para um pastor salvar aquela ovelha que estava perdida. Todos os rebanhos existia ovelhas rebeldes, era normal. Ovelhas rebeldes no meio dos pastos, era normal. Ovelhas rebeldes no meio dos rebanhos. E o que aqueles pastores faziam, diz a história? Aqueles pastores do tempo de Israel, quando uma ovelha se apartava do seu rebanho, com toda certeza ele deixava 99 no pasto e ia buscar ela. Só que a história também vai dizer que quando aquela mesma ovelha se afastava com frequência por diversas vezes, a sua pata direita era quebrada para que, se ela se afastasse novamente do rebanho, não pudesse ir tão longe e o pastor pudesse trazer. Então nós vemos aqui dois lados da moeda. Era uma questão de honra para o pastor salvar aquela ovelha que estava realmente perdida. Talvez por rebeldia, talvez por não querer acompanhar o rebanho ou por ter se intertido no meio do caminho com outros pastos ou com outro rebanho. As pessoas em si, elas usam muito isso para simbolizar os ocorridos dentro das igrejas hoje. Quando nós temos uma congregação, as pessoas usam muito essa palavra para dizer: cadê o pastor para vir buscar a ovelha? Mas na verdade, o pastor já orientou, o pastor já buscou, o pastor já fez e aquela ovelha continuou a se afastar do aprisco, a se afastar do rebanho, mas cedo ou mais tarde o pastor a resgatará. Jesus, quando ele falou essa parábola, ele estava falando para aqueles fariseus e escribas: eu vim para os pecadores, eu não vim para aqueles que estão sãos. Eu vim para aqueles que estão precisando de um milagre. Eu vim para aqueles que se consideram doentes, porque os médicos não vão curar quem estão são, os médicos irão curar aqueles que estão doentes. A parábola das 100 ovelhas, ela traz uma ilustração para nós. Ela traz uma ilustração para nossas vidas e nos relata a hipocrisia do ser humano. As pessoas que mais exigem hoje são as que menos fazem. Você chega em determinados locais, em determinadas congregações, mas é uma pregação de santidade tão terrível, mas aquele que está pregando muitas das vezes não vive aquilo que ele ministra. Que evangelho que nós vivemos nos tempos atuais? Eu quero dizer para você, como servo de Deus, achegue-vos a Deus, irmãos. Os tempos são difíceis. Venha para os braços do Senhor. Talvez você diga: eu sou ovelha e ninguém veio me visitar. Procure voltar ao rebanho do Senhor também. Procure voltar ao aprisco de Deus também. Porque Jesus veio para aqueles que estavam enfermos. Jesus veio para aqueles que estavam doentes. Era questão de honra para o pastor resgatar a ovelha perdida. De tal forma que o rei Davi, antes do seu ministério como rei, ele enfrentou leão. Essa história é confirmada lá no livro de Samuel. Quando Davi foi levar pão aos seus irmãos e não tinha ninguém para guerrear, e Davi disse: eu guerreio. E o rei disse: tu és uma criança. Ele disse: não. Quando o leão vinha tomar uma das ovelhas do meu pai a qual apacento, eu com minha vara e o meu cajado brigava com o leão até arrebatar aquela ovelha da boca do leão. Quando o urso vinha pegar uma das ovelhas do meu pai, eu brigava com o urso e eu tomava a ovelha da boca do urso e assim eu salvava e continuava o meu ministério pastoral. A briga hoje ela é diferente, ela não é carnal. A briga hoje ela é espiritual. Então aonde você esteja hoje, escutando essa palavra, eu quero dizer para você que a briga hoje é espiritual. Nem sempre o pastor vai estar perto de você para estar falando contigo pessoalmente, mas com toda certeza, ao orar, ele vai estar te apresentando. E se você tem recebido livramentos do Senhor, é porque tem alguém orando por você. Se você tem recebido livramentos de Deus, é porque tem alguém te apresentando em oração. Tem um pastor que está zelando por você. Tem uma irmã do ciclo de oração que está zelando por você. Tem um irmão levita que está zelando por você em oração. Tem alguém que está reunido, jejuando, orando e buscando para que sua vida esteja bem, para que sua vida seja salva, no nome do Senhor Jesus.
Meus amados, amar não quer dizer estar presente, mas amar quer dizer zelar. Zelar. Eu não preciso estar presente na tua vida 24 horas para dizer que eu a amo, porque o amor não consiste em palavras, mas em atitudes. Mas eu posso orar por você, eu posso demonstrar um amor diferente em oração, em jejum e consagrando a minha vida para que o Senhor possa abençoar mais e mais a tua vida a cada dia. Jesus sabia que havia uma necessidade no meio daquele povo. Jesus sabia que aquele povo precisava de um milagre, que aquele povo precisava ser tocado. Jesus sabia que aquele povo precisava ser abençoado, que Jesus sabia que ele era o pregador da época. E como pregador, ele tinha que pregar para todos. Foi para isso que ele veio dos céus. Jesus não desceu dos céus para pregar para um povo específico, não. Jesus, quando desceu nessa terra, foi para pregar para pessoas que se encontravam necessitadas, mas pessoas que crescem no poder da palavra de Deus, que acreditassem que Jesus foi enviado para salvar as ovelhas que se encontravam perdidas. E a parábola da ovelha perdida é algo simbólico, a qual vai nos dizer: aquele que está no pecado, aquele que está no erro, aquele que está afastado, com toda certeza Jesus veio para ele. E há uma alegria, há uma festa quando alguém se arrepende aos caminhos do Senhor. A festa no céu, a alegria para o reino de Deus. A ovelha que Jesus estava se referindo nesta parábola quer dizer história. Nesta história, não era simplesmente a ovelha de 4 patas, mas era eu, era você, era o próximo, era o amigo, a amiga, o irmão, o vizinho, o pai, a mãe, o tio, os avós, o primo, aqueles que estão à necessidade, aqueles que precisam. Então, meu irmão, não importa onde você esteja agora, mude os teus caminhos, alegre o reino de Deus com uma mudança nas tuas atitudes, recebendo a Jesus como único e suficiente Salvador, porque Jesus tem o melhor para você. É bem verdade, o que Deus tem preparado para você é maior do que aquilo que você imagina. Nós estamos vivendo em um tempo a qual muitas pessoas estão descendo à sepultura, mas a obra de Deus na tua vida é tão grande, tu és ovelha do rebanho do Senhor, a obra dele na tua vida é tão grande que tu permaneces de pé. Então, não tardes em aceitar que Jesus é o Senhor da tua vida. Não tarde a aceitar que Jesus é aquele que veio para salvar a tua vida. Não tardes em aceitar que Jesus quer o teu melhor, mas venha para Cristo. Você está vendo a situação do mundo, o que você está fazendo? Você é uma pessoa que às vezes até imagina como se seria voltando para a presença de Deus. E o Senhor, ele te chama nesses dias de hoje, porque ele quer te alistar ao seu rebanho, ao seu exército. Ele quer contar contigo. A parábola da ovelha perdida era algo simbólico. Jesus estava referindo-se a pessoas. Quem sabe você andava bem na presença de Deus e depois você se desviou. E depois que você se desviou, até tentou voltar, mas nunca mais conseguiu pegar firme na presença do Senhor. E o Senhor quer ter um compromisso contigo. Tu és ovelha escolhida. Tu és um vaso escolhido. O Senhor te chamou desde o ventre para que você viesse fazer a obra dele. E por que você se afastou do rebanho? Se você é essa ovelha ou esta pessoa, que Cristo se referia a pessoas que está perdida, que disse: olha, pastor, eu larguei o evangelho, eu larguei a presença de Deus, eu abandonei tudo, eu não quis mais saber de igreja, mas hoje eu estou arrependido. Então volte, porque Jesus quer te dar força para você continuar. E você não precisa olhar para o irmão A nem para o irmão B, você precisa olhar para Cristo. Então não invente mais desculpa que saiu da igreja por causa do irmão A ou do irmão B. Você saiu por sua fraqueza mesmo. Reconheça a sua falha e reconcilie-se com Deus, porque esse Cristo que falou essa parábola para os escribas e fariseus é o mesmo que está me usando para falar contigo. Reconcilie-se, reconheça que a decisão que você tomou foi uma decisão errada, e essa decisão errada custou a tua vida espiritual, e hoje você está aí aos cantos e aos prantos. Mas Deus é tão misericordioso que ele ainda tem obra na tua vida. Deus é tão bom que ele ainda te chama. Não demores, você não tarde. Aquele que te escolheu é fiel para cumprir a obra na sua vida. Aquele que te chamou é fiel para fazer acontecer todas as promessas. Então escute, a parábola da ovelha perdida era uma história que se referia a pessoas
E essa pessoa é você que está afastado hoje e vai voltar no nome do Senhor Jesus.